Vamos então seguir com a nossa leitura do livro O Passe como Cura Magnética, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 13. A cura quântica. Não poderíamos deixar de abordar, ainda que de forma sucinta, os ensinamentos sobre curas defendidos por cientistas do nosso tempo, que admitem a presença de uma estrutura imaterial no ser humano, embora nem sempre as hipóteses explicativas das curas sejam rigorosamente iguais às que o Espiritismo propõe, podendo dizer que são muito próximas. Seria de todo desejável que os adeptos dos vários modelos de cura, propostos por filosofias espiritualistas semelhantes, pudessem se reunir, trocar ideias e experiências com vistas à colaboração de um modelo explicativo comum. Amit Goswami, renomado professor titular de física quântica da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, deixou de ser ateu a partir de estudos e investigações em sua área de atuação. Com o mesmo raciocínio quântico, constatou que a consciência está fora da matéria e que obedece ao seu comando. Para ele, consciência não é a mente, consciência é o fundamento do ser, fundamento tanto da matéria como da mente. Matéria e mente são ambas possibilidades de consciência. Isso pode ser visto no livro O Médico Quântico, em seu capítulo 1. Seria assim uma estrutura imaterial que comanda vários corpos. Em linhas gerais, podemos dizer que aquilo que consideramos como sendo espírito, para Goswami, é consciência, tendo-se de levar em consideração, naturalmente, os ajustes conceituais de cada modelo. Na visão do professor de física quântica do Oregon, a medicina é campo propício à aplicação do novo paradigma da ciência baseado no primado da consciência. Justifica, assim, a sua incursão como físico quântico na área médica, porque esse novo paradigma propõe a medicina integral. Com base nele, seria possível integrar a ciência médica convencional à espiritualidade. Em seu livro, Goswami parte do princípio de que a consciência está no âmago de toda doença e de toda cura. Faz uma análise comparativa entre a medicina alopática convencional e as chamadas medicinas alternativas. Nos Estados Unidos, são consideradas como alternativas a homeopatia, a medicina chinesa, a acupuntura, a ayurveda, a medicina indiana. No Brasil, a homeopatia e a acupuntura são consideradas especialidades. Embora reconheça o valor da medicina ortodoxa, sobretudo nos casos de doenças que sejam denominadamente do corpo físico e que tenham caráter de urgência, Goswami afirma que os seus procedimentos são demasiado invasivos, profusos em efeitos colaterais, perniciosos. Isso pode ser lido no livro Médico Quântico, também no seu capítulo 1. E são mesmo. Analisa suas falhas principalmente no tratamento de doenças crônicas e degenerativas, que, em geral, além de ressaltar que é muito dispendiosa, mostra que é possível a integração desses vários modelos em um único, que servirá de base para a mudança do paradigma da saúde. Para integrar esses diferentes modelos, propõe a nova física, a física quântica, que vem expondo as lacunas conceituais do realismo materialista, que é a metafísica adotada pela medicina convencional. Considera contraproducente a atitude dos médicos ortodoxos em desdenhar as práticas alternativas e as curas espontâneas, porque a medicina alopática é falha e não explica muitas doenças, nem acontecimentos biológicos naturais, como a embriogênese. Não acha razoável também que os praticantes da medicina alternativa desdenhem os procedimentos da medicina convencional, porque esta é igualmente necessária. Antes, crê que seria razoável haver uma aproximação maior entre os diversos modelos praticados. A medicina integral de Amit Goswami baseia-se num paradigma segundo o qual a maioria das doenças decorre simultaneamente em mais de um dos 5 corpos da consciência: físico, vital, mental, supramental e espiritual. Entretanto, a doença pode ter origem em um dos níveis e espalhar-se aos outros.
O Médico Quântico, em seu capítulo 4. Os 5 corpos da consciência referidos por ele fazem parte de ensinos indianos muito antigos que estão na literatura Vedanta. Embora a concepção espírita apresente pequenas variações desta, vê-se claramente que há mais coincidências do que discrepâncias. Para o professor Goswami, a redescoberta do corpo vital foi muito importante e aconteceu na mesma época em que se redescobriu o corpo mental. Um passo decisivo foi dado com a obra do biólogo Hubert Sheldrake, em 1981. Diz ele, referindo-se à redescoberta do vitalismo, em outros termos. Ele explica a questão à qual já havíamos nos referimos no capítulo anterior. Os biólogos tinham erradicado a filosofia do vitalismo, que propõe um corpo vital não físico como origem da força vital. Na década de 1950, quando a descoberta da biologia molecular, mas passado o entusiasmo inicial, constataram que, mesmo com os avanços, não conseguiam explicar a embriogênese. Continuava a ser uma incógnita o fenômeno de uma única célula dar origem a um embrião e depois a um corpo com órgãos complexos e diferenciados. Sheldrake propõe uma explicação do até então inexplicado fenômeno da morfogênese em termos de campos morfogenéticos, não físicos, não locais, residindo fora do espaço e do tempo. Isso esclarece o papel do corpo vital, que agora pode ser visto com domicílio no campo morfogenéticos, distinto do físico. O corpo vital fornece as matrizes para as formas e programas da morfogênese. Isso está no livro O Médico Quântico, em seu capítulo 3. Vemos assim que a constituição do ser humano proposta pelo Espiritismo é perfeitamente explicada à luz da física quântica e dos avanços da biologia contemporânea. Na verdade, também para Goswami, a doença física pode ter origem em vários níveis, em todos os 5 corpos, embora para a medicina convencional, a doença continua a ser vista como proveniente apenas do organismo físico. É natural, portanto, que o objetivo da medicina integral seja tratar a doença além do corpo, procurando não se concentrar em apenas um dos níveis, como faz a alopatia, que se atém ao físico, mas cuidar dos 5 corpos de consciência como o campo da cura. Apesar das extraordinárias revoluções conceituais por que passou a física há cerca de 100 anos, com o advento da física quântica, infelizmente, a maioria dos participantes da medicina continua a pensar de acordo tão somente com a física clássica. Esta continua perfeitamente válida para os fenômenos macroscópicos, mas não é aplicável ao infinitamente pequeno, ao mundo microscópico. Não há, pois, como entender os eventos moleculares das células nos diferentes níveis, nem a distância do pensamento, sem admitirmos a física quântica aplicada à medicina. Felizmente, já existem colegas que fizeram o salto quântico, entre os quais destacamos Deepak Chopra, André Weil, Larry Dossey, Herbert Benson, Harold Koenig, Randolph Beard, Peter Fernick, que têm contribuído com suas pesquisas importantes para a implantação da medicina espiritual. Peço sempre desculpas à minha pronúncia desses nomes, desses termos em outros idiomas. Continuando. Embora complexa, a compreensão do processo de cura vai se tornando um pouco mais fácil a partir das últimas conquistas científicas. Desde os anos 1970, por exemplo, com os trabalhos da doutora Candace Pert e dos outros pesquisadores, ficou claro que o cérebro secreta moléculas denominadas neuropeptídeos que atuam como intermediárias da supressão da dor, na produção de hormônios e de outras substâncias importantes da economia orgânica. Isso está no livro O Clamor da Vida, em seu capítulo 2. Com essa importante descoberta, foi possível compreender a inter-relação objetiva entre o sistema nervoso e 2 outros sistemas muito importantes, o imunológico e o endócrino. Desde então, ficou mais fácil compreender como a mente influencia o organismo físico de forma positiva ou negativa. Deepak Chopra apresenta casos de cura espontânea de câncer e argumenta:
Muitas curas com origem em comum. Cura pela fé, remissões espontâneas, uso eficaz do placebo ou remédios fictícios também apontam para um salto quântico. Por quê? Porque em todos esses casos, a faculdade de percepção interior parece ter promovido um salto drástico, um salto quântico no mecanismo de cura. Isso está no livro citado por Amit Goswami, no capítulo Cura Quântica, em Um Médico Quântico. Goswami comenta essa brilhante sugestão. Nesse livro seminal, A Cura Quântica, Chopra sugeriu que a interação mente-corpo da cura ocorre mediante um corpo mecânico quântico. É mediada pela beatitude, pela consciência, e conclui pelo acerto da proposta, porque é por sua natureza quântica que a consciência intermedia a interação mente-corpo. Isso está no livro Médico Quântico, já citado. O enigma da cura seria resolvido da seguinte forma: a consciência recolhe e escolhe simultaneamente o pensamento de mudança que promoveria a autocura, determinando a manifestação cerebral que produz, por exemplo, um determinado neuropeptídeo. Este, por sua vez, seria responsável por uma resposta do sistema imunológico e ou do sistema endócrino que tornaria a cura uma realidade. Quem faz a escolha, portanto, do pensamento de cura é a consciência. O estudo analisado pelo cardiologista Randolph Bird, 1988, é um bom exemplo da chamada cura à distância. Essa modalidade de cura, que é bastante intrigante e só poderá ser entendida se aplicarmos um dos princípios da física quântica, o da não localidade. Eu me fiz lembrar agora da frase de Jesus, no caso da mulher hemorroidisa que tocou a túnica de Jesus. Ele disse: "A tua fé te curou". Não foi a vontade de Jesus, nem a emissão de fluidos de Jesus para com ela. Foi a fé dela que pôde executar a própria cura. Isso é muito importante a gente destacar aqui. Continuando. O estudo de Bird, envolvendo 393 pacientes da Unidade de Atendimento Cardíaco do Hospital Geral de São Francisco, observou o efeito da oração à distância, feita por vários grupos de oração domiciliar. Os 393 sujeitos foram subdivididos num grupo de 192 pacientes que receberam orações feitas por 4 a 7 pessoas diferentes e um grupo de controle de 201 pacientes que não receberam o benefício da oração. Bird concluiu que o efeito da oração, mesmo quando não local, foi notavelmente positivo. Por exemplo, os pacientes que receberam oração precisaram ingerir 5 vezes menos antibióticos e demonstraram propensão 3 vezes menor de acumular líquido nos pulmões, edema pulmonar. Ambos os resultados estatisticamente significativos. Isso está no livro Médico Quântico, no seu capítulo 16 e 14. Qual seria o mecanismo da cura por meio da oração? Para o Dr. Goswami, quando alguém reza por você à distância com intenção pura, a consciência, sendo não local e unitiva, produz simultaneamente colapso da intenção de cura na sua mente e na telepatia mental. Um Médico Quântico, capítulo 16 e 14. Assim, embora na maioria das vezes você não tome consciência de que alguém está lhe enviando bons pensamentos, você é influenciado no seu complexo mente e cérebro e escolhe a cura. Larry Dosway lembra que pode haver o sentido inverso, alguém pensar em você e produzir efeitos negativos na sua saúde. Isso também está no Médico Quântico, capítulo 16 e 14. Faço eu uma observação. Tudo depende do pensamento, da tendência daquele que recebe, se ele é pessimista ou otimista. George Weck descreve as curas espirituais que acompanhou em vários países: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Filipinas, além de apresentar em seus textos e nos seus colaboradores excelente material de reflexão. Isso está no livro As Curas Paranormais. Nesta obra, há um chamamento especial para o fato de que o homem
é muito mais do que um corpo físico e que a cura não é prerrogativa de religiões instituídas. Por isso mesmo, as pessoas dotadas de faculdades reais deveriam ser melhores aproveitadas. Sugere que os médiuns de cura sejam admitidos, assim como os sacerdotes e pastores, também nos serviços médicos integrados às equipes de cura. Sem dúvida, os esforços deveriam convergir para uma convivência pacífica, porque auxiliaria em muito a vida do ser humano no planeta. Não é verdade, meus amigos? Se há essa possibilidade, por que não aproveitar? Por hoje ficamos aqui. Aguardo a todos no próximo capítulo.